Irmãos, eu quero continuar aquela mensagem que nós começamos há 3 domingos atrás. Depois foi o pastor Alexandre 2 vezes, e eu queria continuar falando sobre a vida cristã normal. Aqueles irmãos que não participaram do primeiro culto, ele está disponibilizado no nosso site. Você pode acessar lá cultos já pregados. Então você acessa e você pode pegar a primeira parte. Irmão Sérgio, rapaz. Privilégio, meu irmão. Irmão Sérgio, fica em pé aí, meu irmão. Pessoal, aquele lá é o irmão Sérgio, que nós estamos orando por ele já há um bom tempo. Teve um problema de saúde sério e ele teve uma batalha e tanta, né, irmão Sérgio? Então, privilégio, meu irmão, vê-lo aqui, viu? E os irmãos perguntam, quem que é o Sérgio? Quem que é o Sérgio? Então tá ali, irmão Sérgio. Deus abençoe, meu irmão. Privilégio muito grande tê-lo aqui conosco. Bem, irmãos, então aqueles que quiserem podem acessar a primeira parte dessa mensagem. O fato é que, às vezes, nós consideramos algumas atitudes de alguns cristãos exageradas demais. Nós vimos a vida daqueles 2 jovens moravianos, o John e o David. Esses 2 jovens moravianos, eles se venderam como escravos para alcançar um grupo de escravos numa ilha que havia lá um senhor na África e que eles estavam, nas Índias Ocidentais, que eles estavam apreendidos como escravos, trabalhavam como escravos, e aquele senhor, um senhor inglês, que era o dono dessa propriedade, ele não deixava entrar ninguém para falar de Jesus. Então esses 2 jovens moravianos se venderam como escravos para nunca mais voltar às suas casas, às suas famílias, deixando famílias como se estivessem em luto para pregar Jesus Cristo a estes escravos. Então a pergunta que nós fizemos naquele dia foi: que exagero? Isso não é normal. Isso não é normal. Então a nossa conversa começou exatamente em cima dessa pergunta. O que é normal na vida cristã? O que é que Deus requer de mim, de você, como cristãos? E nós aprendemos algumas realidades. A primeira realidade que nós aprendemos é que um seguidor completamente dedicado a Jesus considera todas as coisas como perda, como refúgio, como lixo. Prioridade na vida daquele que segue a Jesus completamente dedicado é servir a Jesus. É buscar as realidades do Senhor e vivenciá-las na sua vida. E todas as outras coisas são consideradas como perda. Segunda realidade que nós vimos foi que um seguidor completamente dedicado a Jesus tem paixão, motivação interna por conhecer mais de Cristo. Conhecimento de Jesus toma prioridade sobre qualquer outro conhecimento. A vida daquele dedicado completamente ao Senhor é dedicada ao conhecimento de Jesus. Mas eu quero ler o texto novamente com os irmãos para continuarmos esta reflexão. Filipenses, capítulo 3, do verso 7 ao verso 17.
porque tomamos a Paulo como um homem que de fato seguiu a Cristo com todo o compromisso e foi um homem dedicado exclusivamente a Jesus. Um homem que trabalhava para a sua sobrevivência e a sobrevivência daqueles que estavam com ele. Eu nunca fiquei sabendo de alguma herança que Paulo deixou, a não ser a sua vida e mais da metade do Novo Testamento. Essa herança que Paulo deixou, ele não deixou bens. Não vi nenhum leilão de algum pertence do apóstolo Paulo. Alguém falando isso aqui pertenceu ao apóstolo Paulo. Ninguém leiloou nada, em tempo nenhum, porque Paulo se dedicou ao Senhor e a servi-lo com interesse de coração. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra já abençoada. A vida cristã normal aponta para essas realidades que nós já pensamos. Mas ainda tem 3 realidades que eu quero compartilhar com os irmãos. Um seguidor completamente dedicado a Jesus vive uma nova vida. O seguidor completamente dedicado a Jesus vive uma nova vida. No verso 10, nós não só tiramos dali a maneira como Paulo encarou essa realidade do conhecer a Jesus Cristo, mas também Paulo diz que ele quer também conhecer e experimentar o poder da sua ressurreição. Em Efésios, capítulo 1, do verso 19 ao verso 20, Paulo também diz à igreja de Éfeso que ele está sempre orando por eles, para que eles pudessem ter uma experiência especial. E qual é a experiência especial? Paulo diz assim: eu oro
para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, de modo que vocês podem saber o que é a grandeza do poder de Deus para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, o qual ele operou, trabalhou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Nova vida, irmãos. O poder exercido em Cristo Jesus, tirando-o de dentre os mortos. Paulo está dizendo assim: eu quero experimentar o poder da sua ressurreição. Uma nova vida. Quando nós nos tornamos cristãos, irmãos, nós recebemos a Jesus Cristo, esse presente que o próprio Paulo chama de dom, de algo que Deus preciosamente disponibilizou à raça humana. Nós recebemos a Jesus, que veio para controlar, para interferir em nossas vidas e perdoar os nossos pecados, perdoar o nosso passado. Em outras palavras, quando nós nos tornamos cristãos, nós temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele diz que o mesmo poder que operou em Cristo Jesus é o poder que opera na minha e na sua vida. E João 3,16, João 3 chama isso, Jesus chama isso de novo nascimento. É uma nova vida, irmãos. É algo que o Senhor está disponibilizando para mim e para você. O poder de Deus agindo em nós, tira-nos de nossa velha maneira de viver para uma nova maneira de viver. Por isso, se você continua vivendo da mesma maneira que você vivia antes de conhecer acerca de Jesus, eu quero lhe dar uma péssima notícia. O seu conhecimento é puramente intelectual. Você não experimentou o poder que reside no poder da ressurreição. Todo seguidor de Jesus, em plena dedicação a Jesus Cristo, deseja, vive uma nova vida. Uma maneira nova de caminhar. Uma maneira nova de existir. Por isso que Paulo, irmãos, Paulo nos diz lá no verso 10, agora eu estou perseguindo isso. Eu quero crescer progressivamente no poder daquele que é capaz de ressuscitar os mortos. Por que que Paulo está pensando nisso, irmãos? Porque eu e vocês precisamos desse poder ativo na minha e na sua vida para termos a cada momento essa realidade vibrante em nossas vidas. Paulo diz, eu quero crescer, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Aquilo que Deus trabalha todos os dias na minha e na sua vida. Se somos seguidores totalmente dedicados a Jesus, não podemos viver da maneira que vivíamos antes.
A vida cristã não é uma melhorada de vida. Também não é uma melhorada da vida. É uma vida totalmente diferente. É uma vida nova. É uma vida que o poder que Deus exerceu em Cristo Jesus penetra a minha vida e me dá a capacidade de viver uma nova vida. Então, se você continua vivendo, querido, da mesma maneira, você precisa de experimentar o poder da ressurreição na sua vida. C.S. Lewis disse algo especial. E por falar nisso, irmão, deixa eu me lembrar a igreja sobre esse servo do Senhor que pisou nesse planeta. Dia 22 de novembro, nós comemoramos 50 anos da morte de uma grande figura mundial. Quem foi? Hein? John Kennedy. No mesmo dia que John Kennedy morria assassinado nos Estados Unidos, C.S. Lewis morria na Inglaterra. Dia 22 de novembro de 1963. Eu tinha 5 anos de vida. Mas a minha vida foi profundamente impactada por esse homem. Meu período de formação teológica, eu li todos os livros que eu pudesse ler do C.S. Lewis. E até hoje, este homem tem influenciado a minha vida. Tudo que traz, que é de C.S. Lewis, eu leio. Se estiver em inglês, eu tenho um translator. Ele traduz com facilidade. Então esse homem diz, dentre muito que ele diz o seguinte: Jesus Cristo não veio para fazer pessoas ruins boas. Jesus Cristo veio para fazer as pessoas mortas viverem. Foi isso. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Que seguidores completamente dedicados a Jesus vivem uma nova vida. O poder da ressurreição, da sua ressurreição, o poder do Espírito Santo de Deus opera ativamente na minha e na sua vida. O desafio de Deus é esse, irmãos. É eu viver cada dia em novidade de vida. Não é transformar pessoas ruins em pessoas boas. Jesus veio para fazer as pessoas mortas viverem. Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo sabia o que era isso. Paulo havia experimentado um conhecimento intelectual de Deus. Mas, como nós vimos hoje de manhã, quando Deus revelou a Jesus Cristo a ele, quando Jesus se revela a Paulo, Paulo tem agora uma experiência diferente. Paulo deixa de ter aquela experiência sobre Deus e começa a vivenciar aquilo que Deus tem reservado para ele. E esse é o grande perigo das nossas vidas, irmãos. E principalmente nós pregadores. Sabemos muito acerca de Deus, mas experimentamos pouco do Deus que nós sabemos.
Paulo ora pela igreja de Éfeso, pedindo que o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos dos seus corações, para que eles experimentem o poder da força, a mesma força exercida em Cristo Jesus, é o dinamis. A mesma força exercida em Jesus Cristo dentre os mortos. Uma vida vibrante, uma vida cheia de motivação, uma vida empolgante, ela é vivida quando experimentamos, não intelectivamente, sabendo acerca de Deus, mas experimentando esse Deus na vida. É isso que Paulo diz. E quando nós somos dedicados completamente a Jesus, nós experimentamos esta nova vida. Maneira diferente de representá-lo e de viver a vida. Quarto princípio. Um seguidor completamente dedicado a Jesus está disposto a pagar o preço de se ser dedicado. Irmãos, não se fala isso mais hoje na igreja. Essa não é uma mensagem bem-vinda à igreja. Nós não estamos mais acostumados a, principalmente no país que nós moramos, um país livre, um país legaliza tudo, essa coisa gostosa de viver aqui, não tem perseguição, não tem nada. Então a gente não fala muito em pagar o preço. Nossas igrejas são confortáveis. Se o ar-condicionado quebra, os diáconos vão ouvir o tempo todo, e um calor tremendo. A gente não está acostumado a pagar preço por nada na vida cristã, irmãos. Por nada. Nós não sacrificamos quase nada nas nossas vidas para servir o Senhor. Mas Paulo diz assim: eu quero conhecer a Jesus Cristo de uma maneira crescente. Eu quero experimentar na vida o poder da sua ressurreição. E quero entrar em comunhão com Ele nos seus sofrimentos, conformando-me com a sua morte. Paulo está dizendo do preço de servir a Jesus. E ele, Paulo, não deixou passar despercebido. Não deixou de registrar, movido pelo Espírito Santo de Deus, as suas dores em servir o Senhor. Ele nos diz que serviu com marcas tremendas. Ele até contou as chibatadas. E numa delas, eu não sei se o seu algoz sentiu pena dele e deixou de dar uma. Ele contou todas elas, irmãos. Ele diz que foi rejeitado. Ele diz que foi descartado. Ele diz que passou fome. Ele diz que passou necessidades. Ele diz que passou frio. Ele diz que por nada ele se afogara. Ele chega a dizer, irmãos, que todos os dias, dia após dia, ele morria. Lá em 1 Coríntios 15, 31, ele usa isso. Eu morro todos os dias. Dia após dia eu morro. Aqui, irmãos, Paulo não está dizendo que necessariamente Deus vai requerer de mim, de você, a morte física. Mas se necessário for também, nós raramente seremos solicitados a pagar esse preço.
de entregar-nos para morrermos, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Esse é um privilégio apenas para os notáveis de Deus, aos quais o mundo não foi digno de tê-los como seus habitantes. Mas se formos, seremos. Porque o seguidor completamente dedicado ao Senhor entende que há um preço de servir o Senhor. Há um preço de honrá-lo na vida. De devotar a nossa existência ao nosso Criador, ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Há um vídeo, irmãos, eu vi o Rafa hoje aqui, da Denise. O Rafa é que tira para mim os filmes do YouTube. Eu não aprendi até hoje. E aí é aquela coisa de tranquilidade. Se tem alguém que tira o filme, eu acho que é muito fácil. Alguém já diz, pastor, é fácil, faz aqui. Fala, tudo bem, entendi. Quando eu vou fazer não dá certo. Mas é o Rafa que tira para mim. Eu não sabia que ele estava. Eu vi hoje de manhã, mas falei, agora já passou. Mas eu quero sinalizar para os irmãos. Existe no YouTube 2 filmes. Chamado Transformação. Está em espanhol e em inglês. Transformação. São 2 filmes que contam a história do pastor Julio Ruibal, da Colômbia. Este irmão fez um trabalho espetacular em Cali. Ele desafiou o poder dos traficantes. Ele juntou com algumas igrejas e promoveu uma vigília com todas as igrejas. Aquela primeira vigília, na semana seguinte, no final de semana, foi dado nos jornais de toda a Colômbia que aquele foi o único final de semana há anos que não aconteceu um assassinato. E naquele decorrer de tempo, milhares de pessoas se voltaram à oração e muitos traficantes foram presos. Mas, irmãos, o pastor Julio não imaginava o que o esperava. Ele era o presidente do Conselho de Pastores de Cali. E quando ele se dirigia para a reunião de pastores, ele foi morto. Foi alvejado e morto. Ele, depois disto, Cali experimentou, e ainda experimenta até hoje, um mover extraordinário do Senhor. A esposa dele diz o seguinte, ela fala, dá o seu testemunho, e fala do quanto que Deus usou seu esposo, o quanto que Deus foi maravilhoso para com ela e para com a sua família. E a sua filha, no finalzinho, diz assim, a morte do nosso pai nos inspirou para também darmos a nossa vida em prol do projeto de Deus. Não apenas em morrer, mas em viver para Cristo, que às vezes é isso que Cristo quer. O que aconteceu, irmãos, depois da sua morte? Deus abençoou Cali de uma maneira fantástica. Não precisa morrer, irmãos. Como eu já disse, isso é um privilégio para poucos. Para poucos. Serem marcados na história como o pastor Julio. Como um servo de Deus
ele aparece no vídeo. Nessa primeira assembleia de oração, ele diz assim: o que nós estamos fazendo hoje é muito perigoso. Por quê? Porque o servo que serve a Deus completamente, ele sabe do risco de servir ao Senhor com inteira dedicação. Ele sabe o quanto que isso vai custar a ele. Qual é o preço de pagar por servir a Deus com inteireza de coração. Acesse lá, chama-se transformação. Aí você vai sentir todo o processo, o testemunho, vai vê-lo ensanguentado no passeio. No passeio, essa semana eu chorei profundamente ao assistir os 2 vídeos. Chorei com a família do pastor Rico Oren essa semana, por causa do suicídio do seu filho que tinha um problema mental. Semana foi uma semana meia de tristeza com esses queridos irmãos. Não conheço o pastor Rico Oren, não conheci o pastor Júlio, mas vê-lo ali, vê-lo pregar e vê-lo deitado, baleado, e aquele mundo de gente em cima, ver a filha dele, adolescente, dar esse testemunho. Então, há um preço, irmãos. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Quinta realidade. Paulo nos diz assim: um seguidor completamente dedicado a Jesus vê a vida como uma corrida a ser executada até o final. Não podemos deixar essa corrida. Paulo diz o seguinte, ele fala que ele não alcançou, mas ele diz que está pressionado, ele diz que está focado, ele diz que vai esquecer o passado, mal ou bem. Ele diz que vai avançar, que vai ter progresso nisso. Ele diz que está na corrida, que há algo que ele quer terminar esse negócio. E a maturidade cristã, irmãos, essa realidade com Jesus, ela passa por isso. A maturidade em seguir a Cristo não é medida pelo que você sabe. Mas a maturidade em seguir a Cristo é medida pela paixão com que você se empenha, que você está empenhado em viver a sua fé, em viver aquilo que você sabe que se precisa viver. Paulo está dizendo que diante dele há uma corrida a ser terminada. Há algo ainda para ser feito. Ele diz o verbo que se usa ali para alcançar, que ele está em foco, é um verbo que ele diz: eu estou estendendo a mão para alcançar. É como que se ele visse o final a cada dia. E ele não vai desistir dessa corrida. Ele vai praticar essa realidade, ele vai vivenciar essa realidade. Ele vai trabalhar essa realidade. E aí ele diz o seguinte, irmãos: todos, pois, que somos perfeitos, verso 15, tenhamos esse sentimento de que a vida é uma corrida a ser executada até o final. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu gosto desse texto, irmãos, porque Fílipes, dando uma ideia do grego, ele diz assim:
vocês podem pensar que eu estou um pouco acima do topo e que com isso eu deveria ir mais devagar, ir com calma, relaxar e ser um pouco mais razoável na minha caminhada. Você pode pensar que eu sou até fanático. Eu quero dizer para você que eu não condeno, eu não julgo, eu estou orando por você, para que Deus abra o seu coração e a sua mente para esta verdade, porque eu estou certo que a vida cristã deve ser vivida nesse nível. E eu sei o que Deus diz, e o que é de verdade a caminhada cristã normal. Muitas coisas estão abertas ao debate, mas este não é o caso. Só pode haver um padrão na vida cristã. É quando nós nos dedicamos completamente a Jesus. E quando nós fazemos isto, nós temos e trazemos todas estas implicações. O que posso fazer, então, para viver como seguidor completamente dedicado a Jesus? Primeira começa em definirmos o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Porque isso aqui é para crente, irmãos. A pessoa que não conhece a Jesus não consegue compreender isso aqui. Quando nós definimos que Jesus Cristo é a resposta de Deus para perdoar o meu passado, interferir no meu presente e direcionar o meu futuro, então eu me relacionarei com esse Deus, caminhando para uma dedicação completa e total. Em outras palavras, o começo é Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Pessoal, experimental. Não é apenas uma formatação familiar, presbiteriana, batista, metodista, assembleiana, seja qualquer denominação. Será que não é só uma formatação externa de uma religiosidade? Começa aqui. Segunda realidade, você tem consciência de que você é feito com baixo nível de vida cristã? Porque o start de Paulo foi este. O start de Paulo foi esse. Paulo diz o seguinte: olha, eu sei muita coisa, mas acabo não sabendo nada. O que eu achava que era lucro não tem nada de lucro. Eu vou considerar tudo isso como lixo. Paulo parte do pressuposto de que a vida cristã dele era de um baixo nível. Por isso que ele está agora empenhado em conhecer a Cristo. Empenhado em conhecer o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, exercido em Cristo, tirando-o de dentre os mortos. É agora que Paulo quer experimentar essa realidade, essa carreira que ele quer terminar e terminou. Terceira realidade. Qual é o propósito primeiro da sua vida? Qual o propósito primeiro da sua vida?
quando queremos nos tornar um seguidor dedicado a Jesus, e isso tem que passar em xeque. Qual o propósito primeiro da minha vida? Quarto lugar, você está investindo a maior parte do seu tempo, todos os dias, no seu crescimento espiritual, na leitura da palavra, na leitura de bons livros que vai dar a você, ampliar a sua visão da realidade cristã, na oração. Irmãos, como é importante a palavra e a oração. Eu oro ao Senhor para que o Senhor abra os olhos, os meus olhos, para que eu veja e contemple as maravilhas da sua palavra. A palavra é que transforma, irmãos. Qual é o seu nível de investimento espiritual? Quanto tempo você dedica semanalmente à sua vida cristã? A sua dedicação a Cristo vai depender da sua dedicação à sua palavra. Porque a motivação, a capacitação, vai partir desse livro, da ação de Deus através dessa palavra. Quinto e último, você faz parte, por vontade própria, de um pequeno grupo de pessoas da igreja que estuda a palavra, que se reúne regularmente para ajudar uns aos outros como viver em plena devoção a Jesus? Ou você se conforma apenas com esta refeição dos domingos? Porque nós precisamos dos outros. Nós precisamos de sermos checados. Nós precisamos de paradigmas. Irmãos e irmãs que estão à nossa frente, sempre nós vamos encontrar isso. Não há prazer maior do que estar na presença de alguém que já experimentou algo de Deus que você ainda não experimentou. Você tem espontaneamente procurado pessoas, convidado pessoas para estar na sua casa, para lhe dar, para lhe ajudar, para lhe motivar a subir um nível da sua vida, da sua caminhada com Deus? Ou você não quer pessoas interferindo na sua vida? Porque muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós não queremos que Deus interfira, logo muito menos irmãos da igreja. E nós precisamos. Tem grupos de oração, tem grupos de leitura da palavra, tem grupos de estudos. Na segunda, se você não pode na segunda, tem na terça, tem na quarta, tem na quinta, tem na sexta, tem no sábado, tem domingo de manhã, tem no domingo à noite. Como é que eu faço? Procura alguém que está andando um pouco mais na sua frente. E procure vivenciar essas realidades do Senhor. Irmãos, não é só para Paulo. É para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está preparado, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. É para terminar isso, irmãos. É para terminar isso. Sabe, eu fico feliz quando eu faço essas profissões de fé. De verdade.
Mas sabe qual que é a minha pergunta de todo o coração, irmãos que fizeram a profissão de fé hoje? Até quando que eu vou ter você aqui? Tem 13 anos que eu estou aqui. Eu até que gostaria de somar nos meus atos pastorais quantos eu batizei e fiz profissão de fé nessa igreja. 50% está fora. Porque desistiu da carreira cristã. Irmãos, nós vamos sair daqui hoje entendendo que Deus nos chama para algo anormal para o mundo, mas é normal para o Senhor. Paulo diz, muitas coisas estão em debate, mas isso não. Só existe este padrão, e este padrão é de Deus, e que Deus nos abençoe.